Se você vai prestar a prova de residência nesse ano, 2026, a sua semana de provas começa agora. Mas Pedro, o Enari é só no final de setembro, o Círio também, final de setembro, por que a semana de prova começa agora? Porque é nesse momento que você tem que começar a estruturar as suas revisões, começar a estruturar o que exatamente você vai fazer quando chegar a hora ali da sua prova, a semana, os 7, 10 dias antes. Porque esse período é um período crítico na sua preparação. É o período em que você vai pegar todos os conteúdos, tudo que você já viu, vai pegar a sua bagagem, vai juntar com o seu conhecimento em relação a uma prova específica e fazer aquele sprint final, aquela reta final que, sinceramente, faz toda a diferença. Se você não me conhece, muito prazer. Meu nome é Pedro Martins, eu sou residente de radiologia na USP, passei em primeiro lugar em 5 provas de residência, incluindo o primeiro lugar geral na prova de residência do Einstein, primeiro lugar em radiologia na Unifesp, Unesp, Santa Casa e na Unicamp, foi aprovado em todas as provas que eu prestei, e nesse canal falo sobre preparação para as provas de residência. Se esse é um tema do seu interesse, não deixa de se inscrever e curtir esse vídeo. Tendo alguma dúvida, fica à vontade para mandar aqui pelos comentários. Por que é importante você já começar a pensar nessa sua revisão, começar a pensar no que é que você vai fazer na sua semana de provas agora? Porque o conteúdo é muito grande, e sendo o conteúdo muito grande, necessariamente você não sabe tudo. Eu parto de um pilar que é, você precisa primeiro saber muito do que cai demais, depois você precisa saber razoavelmente bem das coisas que caem um pouco menos, mas sempre aparecem, e as coisas que não caem não é que você não precise saber, mas elas costumam cair sempre de um jeito mais ou menos igual, e você tendo essa noção já está coberto, assim, as coisas já funcionam bem o suficiente. Então, no momento em que você chega ali na reta final da prova, invariavelmente você não vai ter o domínio de todo o conteúdo. E tem pontos fracos que, se você está estudando ao longo do ano todo, fazendo um volume aí 10, 15, 20, 25, 30 mil questões, se você faz esse volume de questões, chega um ponto em que você se torna capaz de entender quais são os temas nos quais você tem mais dificuldade. Temas que, apesar de você estudar, apesar de você fazer questões, apesar de você fazer de tudo, ainda assim você não acerta. Isso acontecia comigo em relação a várias coisas. Aquelas massas renais pediátricas, principalmente quando entra para os critérios mais epidemiológicos, reumatologia, vasculites. Nossa, eu era danado para errar. Coisa de vasculite, estudava, não aprendia. Leucemias, as doenças mais específicas assim da oncohematologia, estudava e, enfim, não lembrava por nada, continuava errando as questões na prova. Eu tenho certeza que essa mesma coisa acontece com você. E se isso acontece com você, você não tem motivo para deixar isso ser um problema. Você já sabe qual que é a questão que vai ser uma cobra que vai te picar por trás lá no dia da prova. Você não pode deixar isso acontecer. Se você já sabe isso, eu vou te falar o que é que eu fiz na minha preparação e vou te falar o que foi que eu desenvolvi para que você use e faça melhor do que eu fiz. Porque basicamente tudo que eu fiz nesse ano veio das minhas frustrações do ano passado e de enxergar possibilidades muito óbvias de melhoria. Apesar de eu ser muito satisfeito com meus resultados, eu confesso que eu poderia ter feito muita coisa de forma mais eficiente. Então o que eu fiz no ano passado para me preparar para essa semana, essa reta final da véspera de prova? Como eu já mostrei aqui em outros vídeos, eu anotava ao longo das minhas questões, conforme eu estudava, eu anotava sempre os meus erros com um marcador. E esse marcador era essencialmente falar se eu já tinha errado aquilo antes ou não. Se eu nunca tinha errado antes, eu não anotava nada, eu anotava só o erro. Tipo assim, beleza, errei uma questão por causa disso. Só que na segunda vez, na terceira vez, na quarta vez, como esse meu caderno de erros era organizado por assunto, eu usava o Notes da Apple para organizar, invariavelmente eu voltava para o mesmo lugar para anotar aquele erro. Então, eu não anotaria o mesmo erro outra vez. Só que veja só o tamanho desse problema. Se eu errei uma coisa e aí, teoricamente, li a resolução, aprendi aquilo e fiz outra questão sobre aquilo no futuro, não era para eu errar de novo, certo? Eu esperava ter aprendido. Afinal de contas, é para isso que a gente estuda. Então é um problema muito grande você errar a mesma coisa duas vezes. Por isso, eu anotava no meu caderno de erros, bem grande, errei duas vezes. Era para aquilo me gerar constrangimento. O maior problema para mim, na minha preparação, nesse fluxo das questões, era errar a mesma coisa duas vezes. Errar duas questões separadas pelo mesmo motivo. Isso para mim era intolerável. Absolutamente não poderia acontecer. E por isso, com os recursos que eu tinha na época, fiz dessa maneira. Fui anotando, errei duas vezes, errei duas vezes, errei duas vezes. No final, quando estava faltando ali algumas semanas para as minhas principais provas, eu dei um Ctrl F no meu Notes, digitei errei duas vezes, peguei todas essas coisas que eu já tinha notado que havia errado duas vezes e juntei em um grande caderno de revisão. São coisas que eu tenho que revisar
antes da prova. Junto com isso, eu coloquei alguns tópicos que eu sabia que eu tinha estudado pouco ao longo do ano e que eu sempre confundia. Por exemplo, câncer de pulmão. Aí tem que saber quais que são os tipos, qual que está ligado a quê, qual que é mais alto, qual que é mais baixo, esse tipo de coisa. Eu sabia que eu erraria se essa questão aparecesse. Então fui juntando, até que chegou um ponto, ali no final da preparação, em que eu tinha esse caderno de revisão de última hora muito bem sedimentado. Recomendo que você faça a mesma coisa? Não. Certamente, se você fizer o que eu fiz, vai ser muito melhor do que você não fazer nada. Ok, isso é um ponto pacífico. Mas eu não quero que você seja só melhor do que não fazer nada. Eu quero que você faça melhor do que eu fiz. E para isso eu vou te mostrar alguns materiais que eu preparei, algumas ferramentas que a gente preparou ali dentro do Prisma, para que você consiga direcionar a sua revisão da melhor forma possível. Essencialmente, você precisa de dois aspectos centrais. Você precisa considerar na hora de estruturar essa preparação. O primeiro é, quem é você? O que você já sabe? O que você ainda não sabe? Quais são os seus maiores pontos de dificuldade? E o segundo ponto é, qual é a prova que você quer? Quais que são os assuntos que essa prova sempre cobra? O que é que você precisa saber? E o que é que sempre cai e que você sempre erra? Porque esse tópico é o que vai fazer muita diferença no seu desempenho a partir da sua revisão de última hora. Para você entender quem é você, essencialmente você tem que fazer simulado, certo? Porque dessa maneira você vai saber quais são os motivos que te levam a errar questões numa configuração em um lugar que se aproxima com a situação da prova que você vai fazer. Concorda? Por isso você tem que fazer muitos simulados nessa reta final. E é para isso que a gente preparou para você no Prisma Intensivo São Paulo. A gente vai ter um simulado por semana seguindo o padrão das provas de São Paulo. Depois disso, nós teremos simulados 2 vezes por semana, todos seguindo o padrão de cada uma das bancas. A gente já fez vários simulados para São Paulo, foram 4 até agora, um no padrão da USP, um no padrão da Unifesp, um no padrão da USP Ribeirão e um no padrão do Sírio-Libanês. O retorno dos alunos que fizeram foi excelente e isso comprovou a nossa capacidade de criar questões seguindo o padrão dessas bancas. Então, você tem que fazer os simulados porque é isso que vai mostrar para você o que é que eu tenho que colocar no caderno de erros. Pedro, daí eu fiz o simulado, errei e quero registrar no caderno de erros. O que você recomenda usar? A mesma coisa ali que você fez? Fazer um notes, um bloco de notas, algo nesse sentido? Não. Eu peguei tudo que eu fiz ao longo desse ano, né, a estrutura desse notes, e coloquei dentro do Prisma. Essencialmente, qual que era a lógica do que eu fazia? Eu pegava uma questão e aí eu anotava o motivo do erro daquela questão, que é o que a gente faz através da decomposição de habilidades do Prisma, né, entender o motivo do erro. Eu anotava o motivo do erro da questão e jogava isso para um bloco de notas que na prática servia para mim como um caderno. Vendo que esse processo estava muito manual e muito analógico, me dava muito mais trabalho do que era para dar, a gente colocou uma função de caderno dentro do Prisma. Nessa função caderno, para cada questão, seja que você acerta e aprende alguma coisa, seja a questão que você erra, você pode anotar alguma coisa que você aprendeu a partir dali, porque aí dessa maneira essas questões já ficam separadas, categorizadas no seu caderno com a sua anotação em relação àquela questão para você revisar por tema. Então, por exemplo, meu caderno de fibrilação atrial, eu fiz minhas questões ali de fibrilação atrial, fiz várias anotações com coisas que eu aprendi e quero ter a oportunidade de revisar isso tudo de uma vez. Você abre lá o seu caderno, revisa e pronto. Tudo linkado à questão, porque você consegue voltar e ver exatamente o que foi que fez você errar. Ok, então temos aqui o simulado, que vai ser o pilar para você descobrir o que te faz errar no dia da prova, e temos o caderno, que é a ferramenta do caderno de erros propriamente, que é o que vai permitir que você revise ali na véspera da prova da melhor forma possível, já direcionado para você. Junto com isso, nós temos decks de flashcards, que são os nossos conceitos direcionados para cada banca, com os conceitos que já caíram naquela banca nos últimos anos, separados para você fazer um rally ali, intensificando aquilo na reta final. E para que você entenda melhor o padrão da banca e consiga fazer essa ponte ligando o que te faz errar com o que cai na banca, nós preparamos materiais de decomposição das bancas. Esses materiais de decomposição são cadernos nos quais a gente colocou todos os tópicos que caem nessa banca recorrentemente, estudamos o padrão de cada uma delas e aí, a partir desses padrões, fizemos sugestões do que a gente acredita que tenha uma chance de cair. Então, esse aqui é um exemplo, é a decomposição da Unifesp. Quem escreveu foi Luísa, minha noiva, que é residente de dermatologia lá. E nós colocamos aqui, essencialmente, quais são os temas mais recorrentes, coisas que você não pode ir sem saber. Por exemplo, aqui na Unifesp, tem coisa que cai muito na Unifesp que não cai muito em outras bancas, como é o caso de medicina baseada em evidências, metodologia, bioestatística. A forma que a prova cobra, o estilo de questões e tudo mais. O que a gente acha que vai cair, e principalmente algumas estreias, pontos que ainda não foram contemplados dentro de temas que sempre caem. Como que você vai revisar? Quais provas que têm uma sobreposição considerável de temas?
e depois uma conclusão resumindo isso tudo. Você vai ter acesso, através do Intensivo São Paulo, a essas decomposições. Mas se você ainda não faz parte do Prisma, não tem problema. Eu vou deixar um link aqui na descrição também, pelo qual você vai ter acesso a algumas das decomposições. Basta clicar e se cadastrar, que a gente vai liberar algumas para você fazer essa revisão de última hora. Aí vamos ver aqui um exemplo. Olha, clínica médica. A gente colocou algumas assinaturas da banca. O que eu quero dizer aqui com as assinaturas da banca? A assinatura da banca é uma coisa que cai nessa banca muito mais do que cai em outros lugares. Então, muito além de ser um tema recorrente, de ser um tema que simplesmente sempre cai ali, ele é um tema que cai muito nessa banca de uma forma muito superior ao que cai nas outras. Exemplo, transtornos neurocognitivos, né? Delírio, 20, 21, 22, 23, 26. Você tem que ir sabendo. CBP e CEP, tem que ir sabendo. Esclerose sistêmica, que prova que você conhece, que cobrou esclerose sistêmica por 3 anos seguidos. Pois é, a Unifesp é uma delas. A gente dá alguns exemplos, algumas habilidades aqui para você ser capaz de dissecar a questão. Na cirurgia, né, mesma coisa, alguns exemplos. Na GO, alguns exemplos também. Pediatria, aqui ó, preventiva, mostrando a questão dos testes estatísticos. Daí veja que não basta você simplesmente saber o que é que cai. Você quer saber o que vai cair na sua prova, né? Não só o que caiu no passado. Então a gente pegou e fez uma análise, e o bastidor dessa análise é super complexo, mas essencialmente a gente pegou tópicos que sempre caem, grandes temas, e aí dentro desses grandes temas que sempre caem, nós pegamos o que ainda não foi cobrado, que está ali dentro, mas ainda não foi contemplado, para tentar descobrir o que é que eles querem fazer dessa vez, assumindo que não querem repetir uma questão idêntica à que já foi cobrada, mas que querem continuar dentro ali daquela área. Então, por exemplo, aqui ó, na cirurgia, o uso da cintilografia, né? DMSA versus leucócitos marcados para inflamação renal ou sangramento, por exemplo. Na ginecologia, as condutas de esvaziamento uterino do primeiro trimestre para abortamento. Está tudo bem específico. Se você quer se inscrever, não deixe de preencher seus dados aqui embaixo para a gente te enviar alguns. Daí você tem como clicar aqui para treinar com o Prisma, criar os seus blocos de questões com cada um desses temas. Tá tudo bem detalhado, assim, realmente recomendo. Então, quais que seriam os pilares, resumindo? Primeiro, se conheça, faça essas anotações, faça muitos simulados. Nesse momento você tem que começar a ficar muito atento para esses temas, o que cai muito e o que você erra sempre, principalmente. Registra isso de alguma maneira. Recomendo que você faça os simulados do Intensivo São Paulo e registre isso através do caderno do Prisma. Depois disso, você vai conhecer a prova, você vai fazer várias provas ali daquele lugar, tanto de R1 quanto de R+, e use a decomposição para te guiar, para você passar um pente fino em todos os temas e enxergar o que é que sempre cai ali e que pode estar passando por baixo do seu radar. Porque dessa maneira você vai conseguir fazer uma revisão de última hora muito boa, sem ter um trabalho abissal para preparar, porque a gente vai entregar tudo pronto para você. Se você quer fazer parte, é só apontar sua câmera para o QR Code que vai estar aqui na tela ou clicar no link da descrição. Te vejo no Intensivo São Paulo do Prisma. Até lá!